E aí, senhores? Sof, Léo, Sof, Bino, sejam todos muito bem-vindos. O tema da nossa aula hoje é por aonde começar. Eu fiz uns stories no meu Instagram e eu perguntei, cara, me conta no Instagram, conta qual é a sua dificuldade em fazer um diagnóstico. E a maioria da galera falou assim, Abel, eu tenho dificuldade de começar. Quando eu não tenho um scanner, eu tenho dificuldade de começar quando o scanner ele não me apresenta um código de falha. Então, por isso, eu decidi falar sobre isso. Por onde você vai começar quando tu não tem um código de falha? Por onde tu vai começar quando o carro não pega, por exemplo? Por onde tu vai começar quando o carro chega na tua oficina falhando? Por onde começar para você conseguir identificar se o teu defeito ele é na injeção eletrônica ou no motor, beleza? E se você é mecânico, já se inscreve aqui no canal, aperta o like, beleza? Então vamos lá. Carro não pega. Pode ter código de falha ou pode não ter código de falha. Qual que é o primeiro sensor que você vai testar? Eu vou testar o meu sensor de rotação. Basicamente, o sensor de rotação, existe 3 formas de você testar ele. Primeiro, com o scanner. Vai entrar lá nas leituras do scanner e vai acionar a partida. Quando eu aciono a partida, o carro ele gira o motor de 200 a 300 RPM. Então, ele vai te dar ali no scanner de 200 a 300 RPM. Outra forma de você testar é com o multímetro. Então, você pode pegar, por exemplo, o multímetro, colocar lá na escala. O que houve? Esse aqui já tinha parado de funcionar esse negócio aqui. Você pode colocar lá na escala de Hertz, tá? Colocar na escala de Hertz, porque a maioria das rodas fônicas, ela tem 60 dentes menos 2. E quando ela é uma roda fônica de 60 dentes menos 2, o mesmo valor de RPM vai ser o valor de frequência, ou seja, na partida ele vai me dar uma frequência de 200 a 300 Hz, porque ele vai se movimentar de 200 a 300 RPM. Então é a segunda forma. Terceira forma, com o osciloscópio. Você vai ali, espeta nos fios do osciloscópio, vai sair o sinal do meu sensor de rotação. Então, se o carro chegou na tua oficina sem funcionar, cara, é o primeiro sensor que eu testo e eu não perco tempo. Só que um detalhe, você quando for testar o sensor de rotação, você tem que testar no sensor e tem que testar também na central eletrônica. Por quê? Pode ser que o meu sinal está saindo do sensor, mas não está chegando na minha central eletrônica. E se não chega na minha central eletrônica, ela vai adotar uma estratégia. Qual que é a estratégia dela? Não liberar o bico, ou não liberar a bobina, ou não liberar os dois. Aí o carro não vai pegar mesmo, de jeito nenhum. Então, para todo carro funcionar, para todo motor funcionar, o que ele precisa? Ele precisa de combustível, ele precisa de ar e ele precisa de centelha. Beleza, verifiquei o meu sensor de rotação. Qual é o próximo? Se ele é um motor que tem sensor de fase, o próximo vai ser o sensor de fase que eu vou testar. O Volkswagen, se eu tenho defeito no meu rotação, ele pega pelo fase. Se eu tenho defeito no fase, ele pega pelo rotação. Só que não é todo carro que tem essa estratégia. A maioria dos carros, se ele não tem nenhum dos dois, ele não vai ligar. E por que tem que ter os dois? Porque rotação, quem que ele está enxergando? Ele está enxergando o meu virabrequim. O fase, quem que o sensor de fase está enxergando? Ele está enxergando o meu comando de válvulas. Então, o meu motor, ele precisa saber a posição desses dois caras para que ele dê a centelha no momento certo, para que ele injete combustível no momento certo. Qual que é o próximo cara que você vai testar?
sistema de ignição. Já verifiquei que eu tenho rotação e eu tenho fase. Se ele tem esses dois, a minha ignição ela é para ser acionada, porque a minha central está enxergando o movimento do virabrequim e do comando de válvulas. Ao sistema de ignição, eu tenha combustível dentro do cilindro ou eu não tenha combustível dentro do cilindro, eu vou ter a ignição igual, ela vai dar o seu disparo, seja pelo primário ou seja pelo secundário, ela vai dar o seu disparo. Verifiquei o sistema de ignição. Qual que é o próximo passo? Agora, o sistema de combustível. Eu estou falando da linha de combustível por completa. Verifiquei rotação, fase, ignição, tem ignição. Próximo passo, bico injetor. Eu começo pelo bico injetor porque geralmente eu já coloquei um atenuador aqui no sistema de ignição, né? Lembrando, importante sempre dizer, eu não vou me cansar de falar que na ignição, na bobina, em bico e válvula canister, você precisa utilizar o atenuador. Então, o que eu faço? Como eu já coloquei o atenuador aqui na ignição, o próximo que eu vou testar é os bicos injetor. E quando eu for testar os bicos injetores, eu vou fazer 2 testes nos bicos injetor também. Abraçar o fio para ver o meu consumo de corrente, para ver se ele está abrindo e injetando, como eu também vou espetar no meu fio de pulso negativo de chaveamento do bico injetor para ver se ele está dando o pulso para abrir o bico injetor. Então, eu sempre vou verificar o bico injetor. Depois disso, o que eu faço? Eu vou para a bomba de combustível. Antes de trabalhar com osciloscópio, eu só li a pressão. É o que eu sabia naquela época fazer. Ler a pressão. Depois, com o osciloscópio, eu aprendi a ler a bomba de combustível, o RPM da bomba de combustível. E a bomba de combustível, hoje, eu consigo ver quando ela está para parar. Quando ela nem parou ainda, ela está funcionando bem. Além de ver a pressão de combustível, eu também vejo o RPM, a amperagem da bomba de combustível. Isso são informações importantes. Se eu só olhasse o combustível, a pressão da bomba, cara, eu ia me bater mais uns 2, 3, 4 dias e não ia achar o defeito. Então, o osciloscópio, o multímetro, se você não domina uma dessas duas ferramentas, vai ficar complicado o teu diagnóstico. Vai, de fato, ser difícil de conseguir fazer uma análise completa. Então, vamos lá. Carro não pega. Rotação, fase, ignição, combustível. Cara, cheguei aqui e já não encontrei nada nesses 4 aqui. Para onde que eu vou agora? Eu vou para o motor. Como eu disse, o motor, o que ele precisa ter? Ele precisa ter ignição, se eu tenho, ok. Eu preciso ter combustível, ok. E ele precisa ter ar, só que esse ar ele tem que estar comprimido, eu tenho que ter compressão no motor. E no motor eu vou ter os transdutores. Então aqui, ó, essa aqui é a minha checklist. Pega o teu caderninho, pega a tua caneta e anota isso aqui. Isso aqui é a minha checklist de defeitos, ok? Como e por onde eu, Abel, começo o meu diagnóstico. Outra situação, o carro às vezes pega, eu não tenho um DPC, um código de falha. Aí, deu. Por quê? Porque se eu não tenho código de falha, eu não tenho um caminho. Mas a partir de agora, você vai sim ter um caminho. Toda vez que você pegar um carro, o carro não está pegando, ou está quadrado, ou está com perda de potência, e não acusa nenhum código de falha. Quando não acusa nenhum código de falha, no que você tem que pensar? Você tem que pensar no que não acusa no scanner. Então, toda vez que você pegar um carro que ele não tem um código de falha, você para e pensa, o que não acusa um código de falha no scanner? Então, por exemplo, não tem código de falha. No que eu tenho que pensar?
eu tenho que pensar numa bomba de combustível, eu nunca vi uma bomba de um motor convencional acusar no scanner. Eu nunca vi, por exemplo, um motor, ele fala, seguinte, lá a válvula de escape do terceiro cilindro lá tá com mau assentamento. Outra coisa, sincronismo de motor. Sincronismo de motor é uma coisa que também não dá um código de falha, sacou? Então a gente sempre tem que pensar, cara, o que não acusa como falha. Então aqui, outra coisa, eu incluiria a parte elétrica. Então, toda vez que vocês pegarem um veículo, não está pegando, você já tem essa lista aqui, não tem código de falha, tem mais essa lista aqui para você verificar, beleza? Terceira hipótese é o carro pegar, mas falhar. Carro pega, mas falha. Provavelmente você já deve ter pego algum carro que passou por uma oficina que trocou cabo, vela e bobina, o cara não deu conta e veio e chegou até você. Qual que é o primeiro passo que eu dou? Ir para o motor. E quando eu vou para o motor, eu vou com o uso de um transdutor. Para quem não conhece, existe um transdutor que se chama CR, que ele faz a medição de compressão relativa, relativo com os outros cilindros. Esse teste você faz em 2 minutos. 2 minutos. Fiquei na dúvida desse teste que eu fiz em 2 minutos. Eu posso colocar um outro transdutor, que a gente chama de TVA. Aqui eu já vou levar mais uns 5 minutos, tá? Ainda fiquei desconfiado. Geralmente aqui no TVA a gente já mata alguma coisa, tá? Se eu já tenho um defeito de cabeçote, de mau assentamento, de um comando de válvulas torcido, eu já mato aqui. Mas eu quero colocar um terceiro, o TCP, um transdutor de compressão, que daí esse é instalado no orifício da vela. O CR, que é também de compressão, ele é instalado na bateria. Ele pega a queda de tensão na bateria e a gente consegue ver uma possível falha de compressão. TCP. Então, em 25 minutos, eu já consigo matar o quê? Se é defeito no meu motor. Quando eu tô desconfiado, eu começo no motor, porque é fácil eu conseguir chegar no motor e falar, beleza, o motor tá bom. Eu tenho um bom assentamento de válvula, a compressão dos cilindros estão iguais, independente de quantos cilindros ele é. O estado interno do meu motor está em bom funcionamento. Depois disso, então, eu vou para a injeção eletrônica. Toda vez que você ter dúvida, é injeção ou é motor, vai para o motor. Porque é mais fácil você conseguir matar o motor primeiro, para depois tu ir para a injeção eletrônica. Beleza. Não é motor, eu tenho um perfeito funcionamento. Para onde que eu vou? Para sistema de ignição. Por que eu vou para o sistema de ignição? Cara, porque assim, anota isso, se você não sabe isso. 60% da força de um motor, ela está na ignição. Cada carro, ele vai ter a sua característica no sistema de ignição. Assim como cada carro vai ter um parâmetro de sincronismo, não é igual para todos. Porque os engenheiros, quando eles vão projetar um carro, eles investem muito tempo projetando isso aqui, a ignição, para que eu tenha uma melhor performance possível daquele motor. Então, verifiquei o motor, não tenho falha de motor, possivelmente eu tenho uma falha no sistema de ignição. Cara, verifiquei o sistema de ignição, agora eu vou para o sistema de combustível. E é importante lembrar que todas essas situações aqui em que a gente falou de bomba, de combustível, aqui combustível de novo, a gente não pode esquecer que o nosso combustível aqui, cara, a gente anda pra caramba com combustível adulterado e nem sabe. Você, botamos gasolina adulterada no nosso carro e a gente nem sabe.
Aqui é importante lembrar que quando for fazer um teste de combustível, inclua também um teste na qualidade do combustível. Quer saber um jeito simples? Eu acho que eu não tenho um copinho aqui. Sabe aquele copinho de plástico que a gente toma água no bebedor? Você pega um copinho daquele, bota a gasolina ali dentro. O copo, se ela derreter rápido, porque o plástico é derivado do petróleo, a minha gasolina é de boa qualidade. Se o meu copo de plástico ele nem derreter, é porque eu não tenho um combustível com uma boa qualidade. Beleza. Qual seria o quarto passo aqui? Beleza, não achei nada. Não achei nada. Aqui, ó. No meu motor. Não achei nada na minha ignição. Não achei nada no combustível. Qual seriam os próximos sensores que eu iria ler? Sincronismo de motor. Quando a gente fala de sincronismo de motor, a gente está falando desses dois caras aqui, ó. O rotação e o fase. No sincronismo de motor, eu tenho duas formas de ver o sincronismo de motor. Eu posso utilizar no sincronismo virtual, que a gente chama, que é o sensor de rotação e o sensor de fase, para ver o sincronismo no osciloscópio. E olha o que é o massa. Tudo no osciloscópio eu consigo testar mais de uma vez a mesma coisa. Eu coloco o meu transdutor de vácuo na admissão e o meu transdutor de compressão no orifício da vela. E eu consigo, com esses dois aqui, ver o sincronismo de motor real. Então, eu consigo ver o sincronismo virtual, que é a rotação e o fase, e o sincronismo real com os dois transdutores. Cara, cheguei até aqui. Eu não achei nada. Daí, eu vou para a sonda, ver a sonda. Para conferir aqui na sonda, agora, eu já vou conferir o quê? Eu vou conferir a minha ignição e o meu combustível, ó. Porque se eu tiver ignição e combustível, aqui alterado alguma coisa, eu talvez vou pegar na sonda. Depois eu vou para MAP, corpo de aceleração, e toda vez em que eu for testar corpo de aceleração, eu também vou testar o pedal do acelerador, o PPS, ok? Sensor Position Pedal, ou é Sensor Pedal Position, algum dos dois. Pedal do acelerador. Cara, cheguei aqui, não achei mais nada. Parte elétrica, aterramento, alternador e por aí vai. Senhores, obrigado a participação de todos, um grande abraço, espero eu aqui ter contribuído, que Deus abençoe você, sua família, sua oficina, tamo junto e até a próxima. Bom domingo a todos, é nóis!